hoje, dia 12 de junho, em matemática, nós vamos responder, tá? Nós vamos realizar a correção das atividades que eu solicitei para vocês na aula passada, que foi da página 35, 36, 37 e 38, tá? Então, peguem o livro para acompanhar a correção. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: contorne o prisma que apresenta 6 faces quadradas. A gente viu na aula passada que as características dos prismas é que eles têm duas bases idênticas, tá? E ele possui faces laterais que são formadas por retângulos. Nesse caso aqui, esse prisma ele tem faces laterais e todas as faces dele são quadradas, tá? Todas as faces, certo? Então, o nome desse prisma é cubo. Então, você vai circular o cubo aí e colocar cubo, tá bom? Na segunda questão, diz o seguinte: traga para a sala de aula uma caixa de creme dental vazia e construa os modelos de prismas e de pirâmides do material de apoio. Esse aqui, ó, você vai construir, tá? Porque quando você constrói, facilita na questão de realizar a contagem aí da aresta, face e vértices, tá bom? Então, vamos lá, ó. Após observar e manusear esses modelos, pinte cada figura representada a seguir de acordo com o número de faces, vértices e arestas. Então, você vai pintar de vermelho o prisma ou a pirâmide, que tiver 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Você vai pintar de amarelo o prisma ou a pirâmide, que tiver 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Você vai pintar de verde o prisma ou a pirâmide, que tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. E você vai pintar de azul o prisma ou a pirâmide, tá? Que tiver 4 faces, 6 arestas e 4 vértices, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos observar aí a primeira imagem, tá? Esse prisma aí, se a gente contar direitinho, observar, ele vai ter 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Então, eu vou pintar ele de vermelho, tá bom? Então, quem pintou de vermelho acertou. O próximo prisma, a gente pode observar que ele tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Então, nós vamos pintar ele de verde. A pirâmide aí, essa pirâmide, a gente pode observar que ela tem 4 faces, certo? Ela tem 6 arestas e ela tem 4 vértices, tá? Então, a gente vai pintar de azul. E a última pirâmide, a gente pode observar que ela tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices, tá? E a gente vai pintar ela de amarelo, tá bom? Vamos para a próxima questão. A terceira questão diz o seguinte, gente: ligue cada conjunto de sólidos à característica que o descreve. Então, vamos lá, ó. Prismas e pirâmides. Então, vamos ver aqui. A primeira informação diz o seguinte: tem 2 bases idênticas. A gente viu que lá nas características dos prismas, eles têm 2 bases idênticas e suas faces laterais são retângulos. Então, aqui ele deu uma dica: tem 2 bases idênticas. Então, se tem 2 bases idênticas, prisma, a gente vai ligar para o prisma essa informação. A próxima: apresentam apenas superfícies planas. É uma característica dos prismas também, tá, gente? Tem apenas uma base. Então, vamos lá. Tem apenas uma base, então a gente viu que essa característica é uma característica das pirâmides, tá? Então, a gente vai ligar lá para as pirâmides. O número de vértices é igual ao número de faces. Essa também é uma característica das pirâmides, tá? Próximo. As faces laterais são retangulares, né? A gente viu lá que é uma característica dos prismas. Então, a gente vai ligar lá para os prismas. E a última, as faces laterais são triangulares. As faces laterais são triangulares, isso é uma característica das pirâmides, tá bom? Então, vai ficar dessa maneira aí que vocês estão observando. Aí, logo abaixo,
ele faz um questionamento que diz o seguinte: qual dessas características é comum aos prismas e pirâmides? Então, é uma característica que faz parte dos dois aí, dos dois grupos. Então, prismas e pirâmides, eles apresentam apenas superfícies planas, tá? Então, isso é uma característica comum aos dois grupos, tá bom? Na quarta questão, ele diz o seguinte: marque com X a caixa cuja forma se assemelha a um prisma de base triangular. Quem marcou essa caixinha aí, ó, acertou, tá certo? Então, essa caixinha aí que tá aparecendo é a correta. Ela é um prisma de base triangular, tá bom? A quinta questão: a união das figuras planas dadas nos itens a seguir formam poliedros. Marque com X o poliedro que podemos formar em cada situação. Então, de acordo com a primeira situação, a situação da letra A, né? As figuras que ele nos deu, a gente vai conseguir formar aí um prisma de base hexagonal, tá? Então, quem marcou esse prisma aí, ó, acertou, tá bom? Na letra B, de acordo com as imagens que ele nos deu, né, nós vamos conseguir fazer uma pirâmide, tá? Uma pirâmide de base... Nós vamos conseguir fazer uma pirâmide de base pentagonal, tá bom? Então, quem marcou essa pirâmidezinha que está aparecendo aí, ó, acertou, tá bom? Sexta questão: quantas caixas na forma de prisma foram usadas neste empilhamento? Então, gente, a gente pode ver, tá? Vamos realizar a contagem aí, ó, dessas caixas. Primeiro, gente, para a gente poder conseguir realizar a contagem dessas caixas, a gente tem que observar, tá? Que por trás de algumas caixas tem outras caixas, tá bom? Então, ó, nessa primeira fileira, a gente pode observar, gente, que nessa primeira fileira nós temos 5 caixas, tá? Na segunda fileira, nós já temos 6 caixas. E na terceira fileira, nós temos 7 caixas. Então, quando eu somo 5 mais 6 mais 7, eu vou obter 18 caixas. Ok? Então, aí nós temos 18 caixas, tá? Na sétima questão, diz o seguinte: marque com um X a planificação correta de cada poliedro. Então, a gente vai observar aí e marcar a planificação correta de cada poliedro, tá? Então, aí, ó, essa primeira imagem, nós temos 2 planificações corretas aí, ó. Então, quem marcou essas 2 aí, acertou, tá bom? Nesse prisma aí, nessa pirâmide, nós temos... Prisma não, gente, pirâmide, tá? Nós temos nessa pirâmide aí, nós temos 2 planificaçõezinhas corretas, tá? Quem marcou essas 2 aí também acertou, tá bom? Nesse prisma amarelo aí que vocês estão observando, só tem uma planificação correta, que é essa daí que vocês estão observando. Quem marcou essa aí acertou. E nessa pirâmide tem 2 planificaçõezinhas corretas, tá? Quem marcou essas 2 planificaçõezinhas aí também acertou, tá bom? A oitava questão diz o seguinte: observe o formato destes dados. O dado vermelho tem o formato de qual poliedro? Então, a gente pode observar que o dado vermelho, ele tem o formato de um cubo, tá? A letra B, o dado verde tem o formato de qual poliedro? Ele tem o formato de uma pirâmide, tá bom? Letra C, qual figura plana forma da base do dado? A verde, a verde é o que, gente? Que forma a base do dado? Então, o dado verde, a base dele forma um triângulo. E o dado vermelho, a base dele forma um quadrado, tá bom? Letra D, ao lançar o dado vermelho, qual a chance de se obter como resultado um número par? Então, a chance, gente, é de 3 em 6. Por quê? Porque nós temos 3 números pares, que é 2, 4 e 6, e nós temos 3 números ímpares, que é 1, 3 e 5, tá? Então, nós temos aí 3 em 6, tá?
Então, gente, hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Com a correção dessa atividade. Espero que vocês tenham conseguido entender e ter tirado as dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, é só me procurar no WhatsApp que a tia tira qualquer dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tenham um bom final de semana.